No vídeo anterior, falamos sobre o caráter de Jesus a partir da visão que ele tinha de si mesmo. O caráter de Jesus era singular, pelo menos de acordo com as suas próprias afirmações. Mas o que dizer da visão que seus amigos tinham dele? Ninguém consegue viver com uma máscara o tempo todo. Uma hora a máscara cai. O que disseram os amigos de Jesus sobre ele? O que os inimigos de Cristo reconheceram nele? E o que podemos ver por nós mesmos? Alguns acham que o testemunho dos discípulos de Cristo era tendencioso. Mas há vários motivos pelos quais podemos confiar em suas afirmações. Primeiro, eles conviveram intimamente com Jesus por aproximadamente 3 anos. Eles comiam com ele e o acompanhavam em todos os lugares. Experimentaram a proximidade desconfortável do mesmo barco. Tinham até uma bolsa comum, uma espécie de conta bancária conjunta, o que poderia causar muitos desentendimentos e brigas. Os discípulos provocavam uns aos outros e brigavam entre si, mas nunca encontraram em Jesus os pecados que encontravam neles mesmos. A familiaridade normalmente gera desrespeito, mas não nesse caso. Na verdade, Pedro e João, duas das principais testemunhas da incorruptibilidade de Cristo, pertenciam ao grupo de discípulos mais próximos de Jesus, formado por Pedro, Tiago e João, a quem ele concedeu privilégios especiais e se revelou ainda mais intimamente. Segundo, eles eram judeus cujas mentes haviam sido educadas desde a infância nas doutrinas do Antigo Testamento. E uma doutrina do Antigo Testamento que eles haviam, por certo, assimilado é a da universalidade do pecado humano. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, versículo 3. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53, versículo 6. À luz desse ensino bíblico, é possível afirmar que eles não teriam atribuído incorruptibilidade a alguém facilmente. O terceiro testemunho apostólico da incorruptibilidade de Jesus é mais digno de crédito porque é indireto. Eles não estavam preocupados em provar que ele não tinha pecado. Vejamos o que eles dizem. Pedro primeiro descreve Jesus como um cordeiro sem defeito e sem mácula. E então diz, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. João claramente declara que todos os homens são pecadores. E se dissermos que não temos pecado, ou que não pecamos, somos mentirosos e fazemos de Deus um mentiroso também. Mas ele continua e diz que em Cristo, que se manifestou para tirar os nossos pecados, não há pecado. Paulo e o autor da Epístola aos Hebreus descrevem Jesus como alguém que não conheceu o pecado. Ao contrário, era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. E que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o que os inimigos de Cristo reconheceram? Lemos nos evangelhos que eles o vigiavam, tentando apanhá-lo em suas palavras. É de conhecimento geral que quando um debate não pode ser vencido por meio da argumentação, os que apreciam uma controvérsia transferem a discussão para o campo pessoal. Na falta de argumentos, a lama pode ser um bom substituto. Até mesmo os registros da história da igreja estão cobertos pela lama das animosidades pessoais. Assim, era com os inimigos de Jesus. Marcos, no capítulo 2 e 3, menciona 4 críticas. A primeira delas é a acusação de blasfêmia. Jesus havia perdoado os pecados de um homem. Ao fazer isso, ele estava invadindo o território divino. Aquilo era uma blasfêmia arrogante, eles diziam. Mas é possível levantar a seguinte questão. Se Jesus fosse de fato divino, então ele tinha o direito de perdoar pecados. Na segunda crítica, seus adversários ficaram horrorizados com suas ligações com o mal. Ele confraternizava com pecadores, comia com publicanos, permitia que prostitutas se aproximassem dele. Nenhum fariseu sonharia ter esse tipo de comportamento. Eles recolhiam suas vestes e evitavam contato com esse tipo de gente, julgando-se justos ao agir assim.
não apreciavam a misericórdia e a ternura de Jesus, que, embora separado dos pecadores, recebeu o honroso título de amigo dos pecadores. A terceira acusação é de que sua religião era fútil. Ele não jejuava como os fariseus, ou mesmo como os discípulos de João Batista. Ele foi considerado um glutão e um beberrão, que veio para comer e beber. Um ataque assim raramente merece uma resposta séria. Jesus certamente foi uma pessoa alegre, mas não há dúvida de que levava a religião a sério. Por fim, eles ficaram enfurecidos porque Jesus quebrou o sábado. Ele curou doentes no dia de sábado. Seus discípulos caminharam pelo milharal no sábado, apanhando e comendo milho, o que os escribas e fariseus proibiam, por entender que essas atividades eram equivalentes ao trabalho de colher e debulhar. Ninguém, no entanto, tinha motivos para duvidar que Jesus não fosse submisso à lei de Deus. Ele se sujeitou à lei e, quando se envolvia em alguma controvérsia, ele recomendava aos seus oponentes que a usassem como árbitro. Ele também afirmou que Deus fez o sábado para beneficiar o homem. Mas como Senhor do sábado, ele reivindicou o direito de colocar de lado as falsas tradições dos homens e dar à lei de Deus sua verdadeira interpretação. Todas essas acusações feitas pelos inimigos de Cristo são banais e carecem de sustentação. Assim, quando Jesus foi a julgamento, seus acusadores tiveram que contratar falsas testemunhas para acusá-lo. Mesmo assim, elas divergiam entre si. Na verdade, a única acusação que seus inimigos conseguiram levantar contra ele não era de caráter moral, mas político. Quando o prisioneiro político colocou-se diante dos homens para receber a sua condenação, foi novamente declarado inocente. Pilatos, após várias tentativas covardes de fugir do problema, convenhamos, lavou as mãos publicamente e declarou-se inocente do sangue deste justo. Herodes não conseguiu encontrar nada contra ele. Judas, o traidor, cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: pequei traindo sangue inocente. O ladrão, arrependido na cruz, repreendeu seu companheiro por desrespeitá-lo e acrescentou: este homem nenhum mal fez. Finalmente, o centurião, depois de ter presenciado o sofrimento e a morte de Jesus, exclamou: verdadeiramente este homem era justo. E agora eu quero fazer você considerar o que nós podemos ver por nós mesmos. Ao avaliar o caráter de Jesus Cristo, não precisamos confiar somente no testemunho de outros. Podemos fazer nossas próprias considerações. A perfeição moral, discretamente reivindicada por ele, constantemente confirmada por seus amigos e relutantemente reconhecida por seus inimigos, aparece claramente nos evangelhos. Os relatos dos evangelhos oferecem muitas oportunidades para formarmos nosso próprio julgamento. O quadro de Jesus pintado pelos evangelistas é bastante abrangente. É verdade que eles se dedicam principalmente aos 3 anos do seu ministério, mas nos dão também uma visão rápida de sua infância. Lucas menciona 2 vezes que durante os anos de silêncio em Nazaré, Jesus se desenvolveu fisicamente, mentalmente e espiritualmente, crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Nos evangelhos, nós vemos Jesus se retirando reservadamente com seus discípulos e o observamos em meio ao alvoroço ruidoso da multidão. Contemplamos seu ministério na Galileia, onde ele foi recebido e adorado como herói pela multidão, que queria coroá-lo rei à força. E o seguimos pelos claustros do templo de Jerusalém, onde fariseus e saduceus unidos o interrogaram discretamente. Quer aplaudido e aclamado pela multidão, quer mergulhado nas profundezas das mais amargas rejeições, ele é o mesmo Jesus. Ele é consistente. Ele não altera o seu estado de espírito, ele não muda. A imagem que temos dele é de uma pessoa equilibrada. Não há nele nenhum sinal de perturbação. Ele acreditava firmemente naquilo que ensinava, mas não era um fanático. Sua doutrina era fora do comum, mas ele não era um excêntrico. Há evidências tanto da sua divindade quanto da sua humanidade. Ele se cansava, ele precisava dormir, comer e beber como qualquer outro homem. Ele sentiu as emoções humanas de amor e ira, alegria e tristeza. Ele era completamente humano
e, no entanto, não era apenas um homem. Acima de tudo, ele era altruísta, ele era bom, era amável, era amoroso. Nada é mais impactante que isso. Mesmo tendo certeza de sua divindade, ele não exaltava a sua condição. Ele nunca se vangloriava. Não havia nenhum traço de orgulho em Jesus. Ele era humilde. A combinação entre a maneira como ensinava e o modo como se comportava forma um estranho paradoxo. No pensamento, ele exigia o primeiro lugar. Nos atos, ele se colocava em último. Ele exibia, ao mesmo tempo, uma grande autoestima e um enorme desprendimento pessoal. Ele era senhor de todos e tornou-se servo de todos. Ele disse que veio para julgar o mundo e lavou os pés dos discípulos. Nunca ninguém deu tanto de si. Ele renunciou às alegrias do céu em troca dos sofrimentos da terra, trocando sua imunidade eterna contra o pecado pelo contato doloroso com o mal deste mundo. Ele nasceu de uma pobre mãe hebraica em um estábulo imundo que ficava num vilarejo insignificante chamado Belém. Logo depois, ele teve que se refugiar no Egito. Foi criado na obscura aldeia de Nazaré e passou a trabalhar duro em uma carpintaria para sustentar sua mãe e seus irmãos. No tempo devido, tornou-se um pregador itinerante, de vida modesta, poucas posses e nenhum lar. Teve como amigos pescadores e publicanos. Tocou em leprosos e permitiu que prostitutas o tocassem. Dedicou sua vida inteira a um ministério de cura, auxílio, ensino e pregação. Foi incompreendido e suas palavras deturpadas, tornando-se vítima dos preconceitos e interesses escusos dos homens. Ele foi desprezado e rejeitado pelo seu próprio povo e abandonado pelos seus amigos. Teve suas costas açoitadas, sua face cuspida, sua cabeça revestida por uma coroa de espinhos, suas mãos e pés transpassados por pregos sobre uma cruz romana. E enquanto seus espectadores cruéis voltavam para suas casas, ele permanecia orando por seus torturadores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um homem assim está acima do nosso entendimento. Ele venceu onde nós, invariavelmente, seríamos derrotados. Ele tinha pleno autocontrole, nunca retaliou, nunca ficou ressentido ou irritado. Tinha tamanho controle de si mesmo que, a despeito daquilo que os homens pudessem pensar, dizer ou fazer, negava-se a si mesmo e se submetia à vontade de Deus e ao bem da humanidade. Não procuro a minha própria vontade, ele dizia. Eu não procuro a minha própria glória. Como Paulo escreveu, Cristo não se agradou a si mesmo. Esse enorme desprendimento e desejo de servir a Deus e ao homem é o que a Bíblia chama de amor. O amor não é egoísta. A essência do amor é a abnegação. O mais miserável dos homens pode ocasionalmente demonstrar nobreza de caráter, mas isso resplandecia na vida de Jesus como uma chama cujo brilho é inextinguível. Jesus nunca pecou porque era altruísta, não agia por interesse. Isso é amor. E Deus é amor. Ore comigo. Deus de amor, que a forma como Cristo viveu nos inspire todos os dias, que o caráter de Cristo seja refletido sobre nós. Desejamos ser capazes de dar um testemunho condizente com aquilo que afirmamos crer e com aquilo que fazemos. Levanta-nos para esse propósito todos os dias, ó Deus. Reconhecemos que o pecado manchou nossa vida e nos levou a desenvolver uma vida afastada de Ti. E como consequência, o nosso caráter, por mais elevado que pudesse ser, expressava a nossa miséria. Louvamos a Ti pela vida reta de Cristo, que mudou o cenário de morte para o qual caminhávamos. Cristo nos deu vida nova, porque Ele era exatamente o que afirmava ser e porque Ele viveu de acordo com esta verdade. Muito obrigado, ó Pai Celestial. Deus, estamos aqui para agradecer a Ti por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio e para pedir que o Senhor continue fazendo. Que a Tua graça seja derramada continuamente sobre nós para que alcancemos o Teu favor em cada situação que diariamente temos de enfrentar. Que o Senhor continue nos abençoando com as Tuas maravilhas e sinais. Que haja um mover sobrenatural em nosso meio e que os pedidos feitos pelo Teu povo agora mesmo sejam contemplados com o Teu sim e amém.
Por favor, Senhor, venha socorrer o aflito, aquele que se coloca diante de ti em contrição e com o coração quebrantado, reconhecendo que o Senhor é capaz de realizar o milagre de que necessita. Que seja assim, que os enfermos sejam curados, que haja plena libertação dos que se encontram num cativeiro ocasionado por algum vício ou que estão sofrendo por serem alvos das investidas do diabo. Deus, que o Senhor os liberte completamente das amarras do inimigo. Que nesta hora haja plena restauração da comunhão contigo. Que o teu povo se comprometa em buscá-lo com seriedade. Que o Senhor se levante a favor do teu povo em resposta a cada pedido feito agora e nos comentários que serão deixados aqui. Em nome de Jesus, o nosso amado Redentor e Conquistador da nossa alma. Amém.